Power Drill Massacre. Talvez você já tenha ouvido falar no nome desse jogo. Ele é um dos games lançados pela Puppet Combo, aquela desenvolvedora que ficou famosa por fazer jogos de terror com gráficos de PlayStation 1. E o Power Drill Massacre foi um dos primeiros games deles a realmente ficar famoso e estourar a bolha, muita gente jogar. E esse aqui também é um dos jogos mais assustadores que eu já joguei na minha vida. É bizarrão esse jogo aqui. Então bora pro vídeo sem enrolação, solta o seu like pra me dar aquela moral, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho porque isso me ajuda muito, então bora pro vídeo. Power Drill Massacre foi lançado lá em 2015, como eu já disse antes, pela desenvolvedora Puppet Combo, que acabou fazendo muitos jogos que ficaram famosos, como por exemplo o Noom Massacre, Babysitter Bloodbath, entre outros games que furaram a bolha e ficaram bem conhecidos aí pelo mundo. E só um aviso antes de começar, a Puppet Combo ela tem meio que um universo compartilhado entre os jogos dela. Não são todos os games que fazem parte desse universo, mas alguns jogos como Power Drill Massacre e até mesmo Noom Massacre, Murder House, eles fazem parte de um universo compartilhado que eu vou comentar em outro vídeo. Então fique esperto aí que vai ter vídeo sobre o universo da Puppet Combo. E como começa o game? Aqui você joga com a Megan, essa boneca aí que você tá vendo, que me lembra muito o Jack Chan do PlayStation 1 por causa do cabelinho. O que acontece é que ela tá numa viagem ali de carro e acaba acontecendo um acidente. Eles acabam batendo o carro, ela e o namorado dela, o Jeff, acaba ficando preso ali no carro. Ele não consegue sair, ele fica bem machucado, então ela decide buscar ajuda. Você vai passando por algumas montanhas, uns locais bem isolados, e ela acaba encontrando uma fábrica abandonada. Ela imagina que possa ter alguém ali para quem pedir ajuda ou até mesmo um telefone, então ela decide entrar. E na hora que você entra que o jogo começa de verdade. Para começar, que o lugar é todo escuro, pichado e destruído. Você encontra muita coisa bizarra. Explorando o lugar você encontra algumas cartas e algumas mini chaves que você vai usar para abrir portas. A gameplay do jogo se resume basicamente nisso, o padrão dos games de terror dessa época. Encontrava chaves para abrir portas e fugir do lugar. E aqui você também encontra algumas notas, umas cartas pelo jogo, dizendo que o pessoal daquela fábrica não estava muito contente com o que estava rolando ali. Eles reclamavam de barulhos estranhos acontecendo no prédio, algumas pessoas diziam que viam um homem desconhecido circulando ali pelo local, muita gente pedindo demissão, dizendo que o lugar não era seguro, e alguns funcionários desaparecidos também. A gente pode também encontrar alguns relatórios da fábrica dizendo que a empresa estava falindo, que a manutenção foi abandonada, entre outras coisas. E também alguns bilhetes pessoais, o pessoal reclamando, dizendo que vai embora dali, que não estava mais aguentando aquele lugar, colegas desaparecendo, muita coisa rolando. E obviamente você não vai estar nessa fábrica sozinho. Você tem um assassino, só lembrando que esse jogo se inspira muito em filmes de slasher antigos, como por exemplo o Halloween, Jason, Massacre da Serra Elétrica. Todos esses filmes aí tiveram uma grande importância para criar a atmosfera desse jogo. É realmente como se você estivesse jogando um slasher dos anos 80. E aqui o nosso assassino é simplesmente um cara de macacão, máscara e, como o nome do jogo já diz, uma furadeira absurda na mão. E esse jogo é extremamente miserável na questão de sustos, porque você não sabe quando o cara vai vir. Ele pode aparecer de forma aleatória a qualquer momento. Você pode entrar na fábrica, dar meia dúzia de passos e ele já vir correndo na sua direção, ou até mesmo ele demorar bastante para aparecer. Então tudo aqui funciona de uma forma muito aleatória. Quando ele aparece, ele faz um barulho extremamente alto e estourado, o que já é padrão dos games da Puppet Combo. O assassino aparece, o áudio explode no seu ouvido. Ele dá alguns gritos e também faz os barulhos da própria furadeira. E é por isso que eu acho que esse jogo mexe tanto com algumas pessoas, porque muita gente simplesmente tem medo ou fica muito desconfortável com o barulho de furadeiras altas, e esse jogo faz isso com maestria, porque é uma furadeira absurda na sua cabeça. Esse assassino corre bem rápido, então enquanto ele tá correndo atrás de você, você ouve um barulho de passo bem alto e bem pesado, o que deixa tudo mais agoniante. Como essa fábrica é muito fechada, você vai ter maquinários e coisas do tipo, e é muito fácil você conseguir se trancar em algum canto e ele chegar e te enfiar a furadeira no pescoço. Ele precisa te dar algumas porradas ali com a furadeira para você falecer, porém não é tão difícil assim fugir dele. As pessoas geralmente se desesperam e acabam morrendo. Basta você manter uma constância ali na sua corrida que ele vai embora uma hora. E existem alguns locais no game que se você entrar, ele aparece de certeza. Tem muitos vídeos aqui no YouTube do pessoal jogando esse jogo quase infartando. Ou seja, esse aqui é um jogo de terror que foi extremamente bem feito. A atmosfera dele é realmente pesada. E quando você começa a entender como o jogo funciona, você percebe que ele não é um jogo longo. As gameplays dele geralmente duram
20 minutinhos e a speedrun dura 4 minutos, cara. Então é um jogo bem curtinho, você zera ele bem rápido. E aqui no game é um pouquinho difícil encontrar as chaves e os itens que você precisa para progredir. Como esse jogo é muito escuro, você limita a sua visão somente aonde a lanterna pega. Então caso você veja algum item importante, ele vai brilhar, igualzinho acontece nos Resident Evil antigos. Ele fica lá brilhando e você pega. Aí de vez em quando o jogo vai fazer alguns barulhos de furadeira só pra te assustar, tipo assim, do nada. Você ouve alguns gritos, você ouve alguns passos, mas nada no momento em que o assassino tá te perseguindo. É só pra criar aquela ambientação e te deixar mais tenso. E esse jogo faz algo muito parecido com o que o Slendytubes fazia. Só lembrando que eu tenho um vídeo aqui falando só sobre o Slendytubes, tá? Vai lá ver que tá bem bacana. Aqui de vez em quando vão piscar algumas imagens na sua tela, porém não são imagens tão assustadoras. São só alguns desenhos muito mal feitos e alguns deles têm pessoas despidas, então muito cuidado se você for jogar isso em live ou em vídeo. Essa fábrica possui algumas áreas que você vai passando por elas, então é como se fossem fases. Você tá em uma área, você encontra as chaves, passa para a próxima e assim vai indo, até você conseguir chegar na saída. Quando você vai chegando perto ali do final do jogo, você acaba encontrando um corredor gigantesco. E nesse corredor você vai ver uma criança correndo. Não se sabe quem é essa criança, não tem nenhuma pista dela nem nada. E acontece que esse corredor é praticamente infinito. Você corre, e conforme você vai correndo ele vai ficando mais psicodélico. Fica vermelho, ele começa a ficar esticado, a câmera fica na diagonal, cria ali um negócio bem tenso. Do nada o assassino aparece e começa uma perseguição altamente insana, que é basicamente só segurar pra frente e correr. Chegando em determinado ponto, o túnel começa a ficar branco e parece que você tá indo ver Jesus Cristo, porque o negócio aqui fica sinistro. É um branco altamente estourado. Quando você chega no final desse corredor, aparece uma imagem das montanhas e escrito The End, ou seja, o game acaba assim. Você ouve uma narração como se fosse de um rádio, depois disso não tem como a gente saber o que aconteceu. O jogo simplesmente acaba sem te falar mais nada. E como eu já disse, esse jogo ele faz parte ali de um universo compartilhado da Puppet Combo. Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre esse universo, porque tem muita coisa pra gente comentar sobre ele. Alguns outros games que vão aparecer aqui vão ser o Night Shift, Stay Out of the House, Feed Me Billy, Num Massacre, Murder House, ou seja, todos esses jogos fazem parte ali desse mesmo universo. Tem alguns outros games que são parcialmente conectados, como por exemplo The Christmas Massacre e tudo mais. Então ainda vai ter muita coisa sobre a Puppet Combo aqui, a gente precisa analisar todos os games. Power Drill Massacre foi um dos primeiros que realmente estourou a bolha e ficou famoso. Muita gente aqui no Brasil acabou conhecendo esse jogo por causa dos vídeos do Alan Zoca, no qual ele quase infarta jogando esse negócio aqui. O cara fica em choque real. Depois disso, muita gente começou a jogar os games da Puppet Combo porque se interessou pela estética, acabou ficando um negócio bem característico. Jogos com gráfico de Play 1 que relembram a infância na época que a gente jogava Resident Evil e Silent Hill e se cagava de medo. Esses jogos conseguem trazer uma ambientação muito diferenciada dos outros games desse mesmo gênero, principalmente o Power Drill Massacre, começando que ele não é em primeira pessoa com aquela lanterninha igual o Slenderman e todos os outros jogos faziam. Aqui você vê a boneca, você vê o assassino vindo, a ambientação é bem mais pesada, os efeitos sonoros são bem mais assustadores e também são encaixados da forma correta, no momento certo. E foi isso que fez a Puppet Combo ficar tão popular entre os jogadores de games de terror aí, tanto que ela até estourou a bolha e muita gente que não curte jogos de terror acabou jogando. Então essa é basicamente a história do Power Drill Massacre e a gameplay. Não tem muita coisa que comentar porque é um jogo bem simples. Como eu já disse, a história aqui do game se resume em algumas cartas, assim como games clássicos de terror, e também a gameplay é basicamente correr pra frente. Você não se defende, você não tem uma arma, você só foge do assassino o tempo inteiro, enquanto você pega chaves para abrir portas. Cenários bem fechados, com bastante maquinário e detalhes, ou seja, é fácil você se trancar e acabar ficando isolado num corredor. E esse jogo também é bem claustrofóbico, ou seja, é tudo muito fechadinho, é tudo muito colado uma coisa na outra. Você tem uma sensação de aperto, você não tem muito espaço para poder correr e desviar do vilão. Basicamente, quando ele chega, você corre pra frente e torce para não ter uma parede na sua cara. Então, meus amigos, já solta o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para me dar aquela moral. Tudo isso é muito importante, por isso que eu peço todo vídeo. Me ajuda a crescer o canal, porque esses vídeos dão trabalho pra fazer, a gente tem que fazer a pesquisa, tem que fazer a gameplay, é bastante coisa. Então eu agradeço demais todo mundo que ficou no vídeo até aqui. Se você curtiu, não esquece também de me seguir nas outras redes sociais. E meus amigos, eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente se vê. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!